Olá, boa tarde. O Estadão continua hoje a série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura de São Paulo. O entrevistado de hoje é o deputado federal e candidato pelo PRB, Celso Russomano. Boa tarde, deputado. Boa tarde, prazer muito grande estar aqui. Obrigada. Ele tem 59 anos, é bacharel em Direito e também apresentador de programas de defesa do consumidor na televisão. Participaram dessa entrevista também os repórteres de política Pedro Venceslau e de Metrópole Adriana Ferraz. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Candidato, o STF deve julgar agora em agosto uma ação da qual o senhor é réu que condenou em primeira instância o senhor por ter pago, teoricamente, supostamente, uma funcionária da sua produtora de TV com dinheiro público. Eu gostaria de saber como o senhor se defende dessa ação e como que o senhor se sente estando às vésperas da campanha com uma ação dessa a ser julgada no STF. Bom, eu me sinto muito tranquilo, até porque sou inocente e vou fazer prova disso no julgamento do STF. Mas é importante dizer que na época dos fatos, de 1997 a 2001, não existia verba para os deputados colocarem os seus funcionários que eram assessores nos estados. Só a partir de 2001 que a Câmara dos Deputados estabeleceu um valor para que você use alugando um imóvel e colocando seus assessores neste imóvel, ou seja, os assessores já existiam, sempre existiram, mas não existia locação para onde eles iam ficar. Então, os assessores dos deputados nos estados, eles ficavam espalhados. Alguns ficavam nas cidades do interior, nas suas próprias residências, e outros ficavam nas projeções que os deputados tinham nos estados. Então, quem era empresário ficava dentro da empresa, quem era advogado ficava dentro do escritório de advocacia, quem era médico ficava dentro do hospital, ou quem era dentista ficava no consultório, e assim ia. Engenheiro no escritório de engenharia. Como eu sempre trabalhei com televisão, os meus funcionários estavam dentro da empresa minha, que era uma produtora de televisão. E isso fez uma confusão, levando a crer que uma funcionária minha estaria trabalhando para o meu programa de televisão em defesa do consumidor, em vez de estar trabalhando para a Câmara dos Deputados. Mas, ao longo do processo, eu juntei 1.370 atendimentos que ela fez, ao longo do tempo que ela trabalhou comigo. E é importante frisar o seguinte: nesses 5 mandatos que eu tenho de deputado federal, de verba de gabinete que eu não usei e devolvi para os cofres públicos, a gente já soma mais de R$1 milhão. Se eu tivesse que desviar alguma coisa, eu ia desviar R$2.000 por mês, que era o salário que essa funcionária recebia. De jeito nenhum. Eu teria tirado o dinheiro da verba de gabinete e gastado o dinheiro da melhor maneira com que eu achava que deveria gastar. Então, eu estou tranquilo e vamos trabalhar na campanha agora. O STF tem o trabalho dele lá e eu tenho certeza do resultado em relação à minha inocência. Mais recentemente, foi feita uma outra denúncia, que foi publicada no Estadão e também na Folha, de que servidores da Câmara estariam atuando no INADEC, que é o instituto presidido e criado pelo senhor de defesa do consumidor. E a gente verificou que há uma certa confusão entre o atendimento que é feito às pessoas que vão participar do programa e o escritório político. Não há uma certa mistura entre as duas Pedro, coisas? tua pergunta é maravilhosa. Obrigado, inclusive, pela pergunta. Pelo seguinte, eu posso explicar o que acontece. Veja, todo o meu trabalho é voltado para o direito do consumidor, tanto com relação aos serviços públicos, quanto com relação aos serviços privados e fornecimento de produtos, né? Então, todas as pessoas que me procuram só por isso. O que é o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor? O Instituto Nacional de Defesa do Consumidor é uma organização não governamental para que eu possa mover ações civis públicas contra determinadas situações. Por exemplo, eu tenho uma ação civil pública do Instituto Nacional de Defesa do Consumidor que corre na Justiça Federal em Brasília, já em segunda instância, para acabar com a assinatura básica. Até hoje, quem tem telefone fixo ainda paga a famigerada assinatura básica, o que é um absurdo, você pagar um valor todo mês pela uma prestação de serviço que você efetivamente não tem, né?
Por exemplo, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor moveu uma ação. Vocês têm plano de saúde? Tem? Então, beneficiou todos vocês. É uma ação obrigando todos os planos de saúde a fazer o exame de dengue, chikungunya. Todas as pessoas que têm plano de saúde foram beneficiadas com a ação e ela é gratuita para todo mundo. Então, o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor ele existe para mover ações coletivas e difusas. É para isso que existe. O meu atendimento é feito ou pelos meus funcionários da Câmara dos Deputados, ou quando se tratar de programa de televisão, é feito pela minha equipe que trabalha na Rede Record de Televisão. Funcionam as duas no local. Agora, deixa eu te explicar isso. O atendimento é gratuito, tanto no Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, como no meu escritório. Todo gratuito. Nós já atendemos mais de 360 mil pessoas de graça. Ninguém paga absolutamente nada, vocês fizeram matéria, vocês têm ciência disso, né? A casa onde se encontra o Instituto Nacional de Defesa do Consumidor e o meu escritório político é de minha propriedade. Eu dou todos os meses o aluguel da casa para o poder público, que não consta desse mais de R$1 milhão que já devolvi de verba de gabinete. Ou seja, além da verba de gabinete, eu ainda não uso, porque eu acho que não seria ético da minha parte alugar o meu imóvel para a Câmara dos Deputados. Já que o imóvel é meu, é da minha família, então eu cedo, tenho um contrato de comodato, eu cedo gratuitamente. Seria mais ou menos R$4 mil por mês que a Câmara me deveria se eu estivesse cobrando por ter lá os meus assessores. Então eu dou gratuitamente isso. O atendimento pelo INADEC é gratuito, né? Existem as duas, a entidade de defesa do consumidor e os meus assessores estão no mesmo local, mas é tudo gratuito. Então, o meu trabalho é gratuito na televisão, o meu trabalho é gratuito no Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, nas causas, porque são causas coletivas que eu movo, e é gratuito no atendimento ao povo. Então, será que tem alguma irregularidade em atender gratuitamente as pessoas? Não vejo nada de irregular nisso. Candidato, falando um pouquinho sobre propostas para a cidade, na campanha passada, um tema especialmente levantou muito polêmica na sua campanha, que é a questão da tarifa proporcional. O senhor já deu entrevistas recentes dizendo que houve um equívoco no entendimento em relação à campanha anterior. Queria que o senhor explicasse se o senhor ainda defende a tarifa proporcional, que seria uma espécie de pagamento por quilômetro rodado no ônibus, semelhante como acontece com o pedágio. Quer dizer, quem fica mais tempo no ônibus paga mais, quem fica menos tempo paga menos, com um teto, um limite que seria a tarifa. Qual a sua proposta em relação a isso neste ano? De fato, você me ajuda até na sua pergunta, porque eu fui mal interpretado. Na época, a passagem era de R$3 e eu dizia que eu queria incrementar, fomentar a economia nos bairros. Porque o que acontece hoje com os bairros? Os bairros, eles são dormitórios. Se você pegar a zona leste, zona sul da cidade de São Paulo ou até a zona norte, você vai encontrar bairros dormitórios. As pessoas se locomovem todos os dias para o centro da cidade, fazendo esse movimento e voltando. Indo e voltando, indo e voltando. Então, eu queria e quero ainda, para que a gente resolva o problema da mobilidade urbana, não adianta a gente fazer uma quantidade imensa só de corredores, melhorar o transporte coletivo, etc. e tal, que nós não vamos resolver o problema da cidade para os próximos 20 anos. A gente tem que pensar na cidade de São Paulo não momentaneamente. Como se faz isso com uma grande cidade? Como qualquer outra grande cidade do mundo. Por exemplo, eu estive em Tóquio agora recentemente, estudando a administração de Tóquio. Ela é descentralizada, então as pessoas nos bairros encontram todos os tipos de coisas. Da prestação de serviço ao fornecimento de produto, shopping centers, as empresas estão instaladas porque o governo fomenta a instalação das empresas nas periferias. E quem anda lá em Tóquio, na periferia, paga mais barato, ou seja, o transporte coletivo local tem um teto, na época era R$3. Hoje é R$3,80. Né? Hoje é R$3,80, exatamente. Tem o teto, mas quem andasse no bairro pagaria menos. Nesse momento, eu defendo o bilhete único, como ele está aí, né? Existe um déficit muito grande na questão da passagem, porque existem gratuidades.
para os idosos, para as pessoas com deficiência, para os estudantes. Só para terminar de te responder. Então, nesse momento, não dá para se falar em diminuição de tarifa, até porque o rombo já é de 2 bilhões. Então, não seria proporcional se o senhor nesse momento, não se pode falar nisso. Eu tinha intenção de fazer em 2012, o rombo era muito menor, né? Mas agora não se pode falar. Agora, o que eu puder fazer, como aquele que sempre defendeu o consumidor, para diminuir o preço do bilhete único, eu vou fazer, vou tentar fazer, né? Agora, para isso a gente precisa criar outros modais de transporte, inclusive utilizando a bicicleta, mas com critério, né? Você precisa ter os bicicletários primeiro, para as pessoas poderem deixar suas bicicletas nos terminais de ônibus ou nas paradas do metrô. Exato. O senhor, como o senhor avalia a proposta de privatizar alguns equipamentos públicos de São Paulo, que é defendida por um dos candidatos, que é o João Dória? Inclusive, ele defende a privatização dos corredores de ônibus. Isso passa também pelo estádio do Pacaembu, pelo Autódromo de Interlagos, pelo Sambódromo? Bom, São Paulo é carente de espaços de lazer. E a gente não pode abrir mão dos espaços de lazer. Quando você privatiza, você está entregando para a iniciativa privada a administração de um bem público. Eu acho que os espaços que existem na cidade de São Paulo, eles têm que ser utilizados para o lazer. Por exemplo, o Autódromo de Interlagos. Nós temos lá um espaço maravilhoso, que só é utilizado para corridas. Por que não é utilizado para lazer nos finais de semana? Por que não se abre como um parque para os finais de semana? Considerando que muita gente gosta de pedalar e você tem aí alguns parques na cidade onde você tem as ciclovias. Por que você não pode usar em Interlagos? Qual o impedimento que tem? Você não está usando transporte de carga pesada, então você não vai estragar a pista do autódromo. Então você pode usar, inclusive, como lazer, dando a condição das pessoas se divertirem. Eu sou contra a privatização desses parques, porque a gente já não tem espaço de lazer, e a gente está mais do que claro, né, até pela Organização Mundial de Saúde, que a violência está diretamente ligada à falta de lazer das grandes cidades. Então você faz com que a pessoa fique mais tensionada, que ela fique mais violenta. A gente tem que mudar esse processo da cidade de São Paulo. Então eu sou contrário. Com relação aos corredores, em 2012, se vocês pegarem, eu já dizia, a gente precisa fazer corredores, precisa cortar a cidade toda com corredores, porque as pessoas que estão nas periferias demoram, às vezes, de 1h30 a 2 horas para chegar no trabalho e vice-versa para voltar para casa. Então, as pessoas perdem o seu tempo de lazer com suas famílias por causa do transporte coletivo. Então, se você for privatizar, vai piorar a situação, né? O poder público tem a obrigação de fiscalizar. O logradouro público é público. Como você vai privatizar corredor? Quem que vai tomar conta do corredor? As empresas de ônibus que já estão em cima dos corredores? Como é que você faz com os modais de ônibus do Estado e da Prefeitura que ainda são públicos? É complicada essa história, ela é meio nebulosa. O senhor é a favor do projeto Escola Sem Partido, que é defendido pela bancada evangélica na Câmara Federal e que, para muitos críticos, pode limitar ou até censurar o trabalho do professor em sala de aula? Não. Nós estamos num Estado laico e eu disse já em 2012 e volto a repetir de novo. Se você fosse estabelecer qualquer regra para as escolas, todos teriam que participar. Então, eu acho que não. Eu sou favorável do seguinte, de que a escola seja por tempo integral, que a qualidade de ensino seja boa, que a gente acabe com a progressão continuada. Você votaria contra, então? Mesmo fazendo parte de um partido que tem lideranças evangélicas? Não importa. Eu, com certeza absoluta, tenho uma postura na administração totalmente diferente do que eles apregoam. Estado laico, sem discussão de religião nas escolas públicas. Fala em partido, o senhor faz parte de um partido, que é o PRB, que esteve na base do governo Dilma Rousseff até o último minuto, mudou de governo, o partido também mudou, continuou no governo. Também está no governo aqui de São Paulo, do Geraldo Alckmin. O senhor acha que não falta um pouco de coerência para o PRB? Permaneceu no governo Dilma, mudou de governo, foi para o governo Temer? Pedro, puxa, era oposição, virou governista? Que bacana a tua pergunta, porque eu era o líder, né? Exatamente. E quem foi o primeiro partido a sair do governo? Quem foi o primeiro partido a entregar o ministério? Meses antes do fim do governo Dilma. Foi o PRB, sob a minha liderança.
E eu disse, do jeito que está o governo, não dá mais para continuar. Na iminência do impeachment já. Né? Não, muito antes do impeachment. É só você ver as datas. Muito antes do impeachment, eu decidi por entregar. Foi o primeiro partido que entregou o cargo de ministro dos esportes. Inclusive, se você se recordar, eu entreguei o ministério, o ministro saiu do partido, do PRB, que era o Jorge Hilton, saiu e se filiou em outro partido político para dar continuidade do trabalho dele no ministério. E o PRB foi muito claro. Está aqui entregue. Entregamos não só o ministério, como entregamos todos os cargos no governo. Todos os cargos no governo. No Alckmin também, em São Paulo também? Em São Paulo também? Não, São Paulo não tinha nada a ver com o impeachment, né? E aí, depois que entregamos todos os cargos no governo, é que nós decidimos por aprovar, como é que se diz, o pedido do impeachment. Porque a Câmara só aprovou a abertura do processo. Em São Paulo não seria o caso de entregar as secretarias que tem, os cargos que tem no governo? Nós temos uma secretaria junto ao governo do Estado, né, que é a Secretaria de Esportes do governo do Estado, e se o partido entender, porque aí está ligado à bancada estadual, né? Lá em Brasília é a bancada federal. Se o partido entender que que deve ser devolvido, acho que tem que devolver. Não tem problema nenhum com relação a isso. Nós não nos prendemos aos cargos. Qual a sua avaliação sobre o programa de braços abertos da gestão Haddad? Olha, você está falando da questão da Cracolândia. Eu tenho uma visão um pouco diferente do que aí está sendo feito. Vou dizer por quê. Eu te pergunto, só tem consumo onde tem o produto. Se não tiver produto, não tem consumo, né? O que eu vou fazer numa gestão Celso Russomano? Nós vamos fazer 3 barreiras para que as pessoas cheguem lá. Quem quiser ir lá, o direito de ir e vir previsto pela Constituição vai ser mantido, sempre. Barreiras de fiscalização. A pessoa que quer entrar vai ser submetida a uma revista. Se ela estiver portando droga... Na rua? Exatamente. Eles ficam na rua. Qualquer policial, né, pode fazer uma vistoria para ver se a pessoa está portando droga ou portando arma ou qualquer produto ilícito. Isso não é só empurrar os viciados para outros bairros? Não. Você faz, a cada um quarteirão você faz uma barreira, faz a devida fiscalização, revista quem tiver com droga e um pote pequeno de droga, a droga é apreendida, porque é ilegal. E quem tiver com muita droga vai responder criminalmente, que é o que a lei estabelece. Se você começar a fazer essas barreiras e impedir a entrada da droga lá, e vocês vão ver o seguinte... Vocês já viram alguma fotografia da Cracolândia de cima para baixo? O que nós vemos? Qual que é o panorama que a gente tem ali? São um monte de guarda-chuvas abertos durante o dia de sol, barracas, ou com chuva, etc. Sabe por quê? Porque debaixo daqueles guarda-chuvas tem alguém vendendo droga. Agora, para chegar com a droga lá, tem que entrar. Se você bloqueia isso, com o passar do tempo acaba a droga. Onde não tem droga, ninguém se reúne para consumir. Mas isso acabaria com a redução de danos? Calma. Aí, a partir daí, desse trabalho desenvolvido, você precisa criar políticas públicas para as pessoas que estão nas ruas. Porque aqueles que estão lá na Cracolândia, a maioria é morador de rua. Nós fizemos uma comissão especial da Câmara dos Deputados, eu fui membro dessa comissão, para estudar os ataques aos moradores de rua. Identificamos quais são os moradores de rua em São Paulo. Quais são eles? Primeiro, as pessoas que vêm dos outros estados e que não conseguem voltar. Vêm tentar a vida em São Paulo, acham que São Paulo é uma maravilha, não conseguem emprego e não conseguem voltar para os seus estados. Então, existem políticas públicas para esse tipo de coisa. Atualmente, a política do prefeito é o seguinte, identificado esse problema, a pessoa quer voltar, sabe quanto tempo demora para emitir uma passagem? 3 meses para emitir uma passagem para devolver a pessoa para outro estado. Então a pessoa fica morando na rua, porque não tem opção. Esse processo tem que ser ágil, essa política pública tem que ser ágil. Esse é o primeiro ponto. Segundo, quais são os outros moradores de rua? São as pessoas com deficiência mental. O Brasil adotou um princípio de que deveria se acabar com as internações e acabar com os hospitais psiquiátricos. Foi feito isso. Se acabou com os hospitais psiquiátricos.
E os tratamentos para as pessoas com deficiência mental deveriam ser ambulatorialmente, dia, ou seja, a pessoa passa o dia no hospital e volta para casa à noite, com medicamento. Não tem medicamento, não tem psiquiatra, as pessoas não têm o tratamento dia e elas estão nas ruas porque as famílias até expurgam essas pessoas pela violência que elas têm. Então, cadê a política pública para resolver isso? Né? É tomar o cobertor das pessoas que estão dormindo na rua? Não. Você deveria ter equipes multidisciplinares, com psicólogo, com psiquiatra. Mas o Braços Abertos tem isso. Não funciona. Se estivesse funcionando, não funciona. Se estivesse funcionando... Senhor, iria manter, por exemplo, os hotéis? Não. Também não? Não, hotéis não. Os assistentes sociais? Clínicas, sim. Os assistentes sociais, os psicólogos, os psiquiatras, mas deixaria sim. de pagar aquele valor diário, agora, então? Veja, clínicas para recuperação, a partir do momento que a pessoa não tem a droga, ela entra em abstinência, então você vai ter as clínicas para tratamento. Mas o valor diário... Se eu quero fazer os convênios. Agora, pagar o hotel... Vocês já foram nos hotéis? Vocês já viram a situação dos hotéis? Estão destruídos. Quebraram os hotéis todos. Destruíram tudo. Ninguém fiscaliza. Os hotéis estão sendo usados para consumo de droga. Meu Deus do céu, o que é isso? Então o poder público agora está pagando, para que as pessoas que estão doentes, porque o viciado é um doente, estão doentes, vão consumir droga dentro dos hotéis? Ou para vender droga dentro dos hotéis? Não. O poder público tem que ser presente na vida do cidadão para dar a ele a segurança necessária. Se ele está doente, o tratamento que ele precisa. E nós vamos trabalhar no tratamento, não em locação de hotel. Candidato, sobre um outro ponto, educação. O senhor defende que as creches sejam verticalizadas, quer dizer, prédios, né, e não casas apenas sobrados para atender as crianças. Exato. A atual gestão tem investido muito em creches conveniadas. Bateu-se o recorde em convênios que, na verdade, são imóveis alugados, não são imóveis públicos. Queria saber se o senhor vai verticalizar essas creches conveniadas ou se são creches diretas e como é que vai se dar esse programa? Você tem vários levantamentos feitos, inclusive pela própria prefeitura, né, do que é mais importante para a mãe. Então, a primeira pergunta que se faz é o seguinte: para uma mãe, você é mãe? Sim. Então, para você como mãe, é melhor ter seu filho perto do seu trabalho ou perto de onde você mora, numa creche? Perto do seu trabalho, naturalmente, porque se ele tiver algum tipo de problema, você corre lá e em 2 minutos, 5 minutos, você está lá, resolve o problema do seu filho. Então, nós temos os melhores terrenos da cidade de São Paulo, onde estão localizadas as creches que já são da prefeitura, tá certo? O que você faz? Você trabalha nesses locais, esses locais são centrais, são geralmente onde as mães estão trabalhando, então você faz, verticaliza, né? Cada andar você faz uma creche com uma administração própria, porque creche você não pode ter uma quantidade muito grande de crianças com uma única administração, e você verticaliza e faz rampas. Todos os colégios particulares que têm creches têm rampas, e a prefeitura tem 2 creches com rampa, são verticalizadas. Por que você... Imagina o seguinte: eu vou criar creches. Ótimo, eu preciso achar um terreno, tenho que desapropriar esse terreno, só de desapropriação me vai gastar aí pelo menos 1 ano. Depois eu tenho que fazer a licitação e construir. Eu vou passar o governo todo fazendo isso? Se eu tenho espaços, são os melhores espaços da cidade para que a gente possa... Que espaços são esses? São onde estão as creches. Existem creches na cidade de São Paulo, em todos os distritos, creches da prefeitura, só que elas todas são horizontais. Se você verticalizar, você pode levar as crianças para essas creches, elas vão estar perto dos trabalhos das suas mães e você vai conseguir diminuir a quantidade de crianças fora das escolas. Rampa, então são poucos andares, né, que o senhor vai construir para cima, porque não vão ser 10 andares, a criança não vai subir rampa de 10 andares. Não, os colégios 4, 5 andares, exatamente. Né? Só aí você vai ganhar muito espaço e vai poder atender uma quantidade muito grande de crianças. O senhor considera que o fechamento da Paulista, as ciclovias, são vitrines da gestão Haddad? Então, eu acho o seguinte: cada bairro tem que ser tratado pela sua peculiaridade. A gente até vinha conversando sobre isso no caminho aqui, Pedro. Cada bairro tem que ser tratado pela sua peculiaridade. Hoje você tem uma quantidade imensa de aplicativos que a prefeitura pode usar para que as pessoas votem a respeito do que é melhor para o seu bairro.
Então, o que é melhor para Paulista, para quem mora na Paulista? A população decide e o prefeito faz. O prefeito tem que executar o que a população quer. Mas quem frequenta a Paulista não necessariamente é morador, né? Muita gente que vem de longe aproveita a Paulista aos domingos. Você tem toda a razão. Só que quem tem que decidir pelo seu bairro é quem mora no bairro. Eu vejo assim. Eu só faria um plebiscito. Porque você veja bem. Claro, você pode fazer através dos aplicativos, as pessoas votam. Para tudo, candidato? Tem um monte de coisa que a gente pode fazer, não para todos os temas, tem um monte de coisa que a gente pode fazer. Por exemplo, quer ver uma coisa interessante que a gente pode fazer com o aplicativo? Né? Você tem hoje os programas de saúde da família. Os programas de saúde da família visitam as pessoas com deficiência, os doentes crônicos, as pessoas idosas de fato? Não sei se visitam. Porque a reclamação é constante de que os programas não funcionam, de que nas periferias as UBSs não têm médico. Então, você tem sistemas georreferenciais para que o médico e a equipe multidisciplinar dele, quando chegar na casa da pessoa, preencha como é que se diz, o prontuário. Tem que ser exatamente naquele local. Se não estiver dentro da casa, o satélite não aceita o programa. Entendeu? Então, você fiscaliza a eficiência do sistema de saúde por aplicativo. E aí você pode fazer uma série de coisas na cidade, né, a fim de fiscalizar a qualidade do serviço público, porque eu bato sempre na mesma tecla. Né? A gente tem que colocar para funcionar o que está aí, para depois pensar em fazer outras coisas. A gente tem tempo para mais uma pergunta. Só? Só. Puxa vida. Deputado, a gente viu agora um movimento inusitado aqui da eleição municipal, a aliança entre Marta Suplicy e Andréa Matarazzo. Uhum. Eles dizem que contam com 3 legados para apresentar nessa campanha, as gestões do Serra, do Kassab e da própria Marta. O senhor considera que são 3 legados que são bons para apresentar numa campanha? Eles podem, de fato, apesar de não estarem mais nos seus respectivos partidos, tratarem dessas conquistas como legados? Eu costumo fazer campanha sem atacar ninguém, sem falar de ninguém. E na campanha de 2012 e na campanha de 2010, que a Adriana me acompanhou, sabe muito bem disso. Eu não ataco, eu ataco os problemas, mas não ataco as gestões, não ataco as pessoas. Eu quero fazer da cidade de São Paulo uma cidade com mais qualidade de vida. Eu quero fazer da cidade de São Paulo uma cidade em que as pessoas amem morar na cidade e se sintam bem na cidade. Então eu evito comentários em relação às outras administrações. E a gestão Haddad, o senhor não gosta, a avaliação que o senhor faz? Em relação à gestão Haddad, eu acho que a intenção de voto e a rejeição já mostram a avaliação. Eu deixo para a população avaliar. O senhor gostaria de fazer alguma consideração final para a gente? Não, só agradecer o Estado de São Paulo pelo espaço, me deu a oportunidade de explicar uma série de coisas aí e que são constantemente perguntadas na minha pessoa e ficar registrado aqui o meu apreço pelo Estado de São Paulo. Um grande abraço e obrigado a todos vocês.